Ninguém te obriga a nada. E é exatamente por isso que você está exausto. Você abre o aplicativo, 42 opções. Fecha o aplicativo, não escolheu nenhuma. E ainda sai dali sentindo que perdeu alguma coisa. Século XIV. Um burro. Dois montes de feno idênticos. Mesma distância, mesmo tamanho, mesmo cheiro. O burro é perfeitamente racional e ele sempre escolhe a melhor opção. O problema é que não existe melhor opção. As duas são idênticas. Resultado: o burro morre de fome. Essa história ficou conhecida como o Asno de Buridano, batizado com esse nome em homenagem a um filósofo francês que muito provavelmente nunca escreveu isso. E na verdade foi uma zoeira na época. A imagem, na realidade, ela é bem mais velha. Ela aparece em Aristóteles, ela aparece também em nome de um teólogo persa no século XII, como um homem faminto que, diante de duas. Só que ela foi grudada em Buridan, como um deboche. Só que ninguém achou graça de verdade. Porque o paradoxo, ele acabou expondo um buraco na ideia de racionalidade, ou da razão. Se decidir calcular qual é a melhor opção, o que ocorre quando esse cálculo ele empata? Corta para 1995. Menlo Park, Califórnia. Um supermercado caro. Duas psicólogas montam uma banca de degustação de geleia. Num dia, 24 sabores. No outro, 6. A banca com 24 atraiu mais gente parando para olhar. Mas na banca com 6, 30% de quem parou levou um pote para casa. Na banca com 24 potes, 3% apenas. Essa história ela foi repetida durante vários anos posteriormente e acabou sendo contestada também. Em 2010, por exemplo, uma revisão que juntou mais de 50 estudos semelhantes sobre esse mesmo efeito encontrou, na média, efeito praticamente zero. Então, a história ela fica quase que como se fosse uma anedota e não tem uma comprovação científica exata. Então, a versão de palestra motivacional, muita opção paralisa, não se sustenta como lei universal. O que nos resta é apenas algo que é muito mais interessante. O efeito ele não some totalmente, ele aparece com força brutal em algumas situações e desaparece em outras. Ou seja, a pergunta nunca foi sobre quantas opções. A pergunta é: em que condições escolher vira um peso? E a resposta, quando você olha os casos em que esse efeito aparece, é sempre a mesma. Escolher vira peso quando o resultado dessa escolha é atribuído somente a você. Escolher geleia é leve, até porque ninguém vai te julgar por ter errado o sabor da geleia. Isso não vai responder sobre quem é você, até porque ninguém vai te chamar de fracassado por gostar de geleia de maracujá. Agora, escolher carreira, escolher cidade, escolher se vale a pena ter filho ou não, a diferença não está no número de opções, está em quem carrega esse resultado. Durante a maior parte da história humana, essa escolha não pertencia a você. Você fazia o que seu pai fazia, casava com quem sua família mandava ou aprovava e morria no máximo a 15 quilômetros de onde você nasceu. Isso era opressivo se você parar para pensar. Mas tinha um efeito colateral que a gente esqueceu de contabilizar. A colheita falhava, a culpa era da chuva ou da falta dela, do Senhor das Terras, ou às vezes até mesmo de Deus. Não era sua. Em 1941, nenhum para ele. Por que populações inteiras recém-libertadas de monarquias e tradições estavam se entregando voluntariamente a regimes que prometiam decidir por elas? A conclusão dele é desconfortável até hoje, porque ser livre não é a mesma coisa que ser livre para construir algo. Quando você tira as amarras de alguém sem entregar as condições,
O que sobra não é liberdade, é desamparo. E gente desamparada procura desesperadamente alguém para assumir o volante. Traz isso para o Brasil. 1.700.000 pessoas trabalham hoje por meio de plataformas digitais e aplicativos no país. 25% a mais do que 2 anos antes. Quase 1 milhão só em transporte de passageiros. E repara no vocabulário que descreve esse tipo de trabalho. É todo ele um vocabulário voltado para a liberdade. Você é parceiro, você é autônomo, você escolhe seu horário, você é dono do seu próprio negócio. Tecnicamente, nenhuma dessas frases é mentira. Você pode, de fato, não ligar o aplicativo hoje ou escolher seus horários. Só que a escolha de não ligar o aplicativo hoje não existe separada da escolha de pagar o aluguel no dia 5, no dia 10 ou no outro mês. O que você chama de horário flexível é estruturalmente transferência de risco. Se der certo, foi seu mérito. Mas se não der, é sua má gestão. A empresa não te empregou. Ela te alugou a possibilidade de tentar. Ela te alugou a oportunidade. E essa mesma lógica desceu para o centro da sala de aula. Certa vez, um aluno meu de terceiro ano do ensino médio parou num corredor e me perguntou qual curso dava mais dinheiro. Ele não perguntou nota de corte. Ele chegou e perguntou, professor, e se eu escolher errado? 17 anos. E pensando dessa forma. Eu levei alguns dias para entender que aquilo não era uma pergunta sobre carreira. Era uma pergunta sobre culpa. Ele já tinha entendido aos 17 anos que qualquer coisa que desse errado nos 40 anos seguintes de sua vida ia ser deitada naquela decisão. Que ele iria estar sozinho sofrendo as consequências. Se você já travou dessa forma, me conta nos comentários qual foi a escolha que mais te deu dúvida. E agora vem a parte que eu não consigo resolver. A leitura confortável desse episódio seria: temos liberdade demais, precisamos de menos opções, simplifique sua vida. Existe uma indústria inteira vendendo exatamente isso. Minimalismo, rotina matinal, desligue as notificações, escolha menos. E não é isso, não é bem isso. O problema não é o excesso de escolha, é o excesso de responsabilidade sobre escolhas que as condições materiais não sustentam. São coisas completamente diferentes. Um adolescente de classe média alta que erra o curso, ele simplesmente vai trocar o curso. E ele vai continuar tendo condições de estudar. Um adolescente que sustenta a casa, ele não pode errar. A mesma liberdade de escolher produz consequências radicalmente distintas, dependendo de quanto colchão tem embaixo. E é por isso que a escolha da angústia explodiu justamente no período em que as escolhas coletivas encolheram. Presta atenção nessa inversão, porque ela é o coração do episódio. Quanto menos poder as pessoas têm sobre as regras do jogo, quanto se trabalha, quanto se ganha, onde dá para morar, o que é seguro comer, quanto custa para adoecer, mais o discurso insiste que tudo depende das escolhas individuais dessas pessoas. Ter 24 sabores de geleia é liberdade. Ter 24 formas diferentes de pagar um aluguel que você não consegue pagar não é liberdade. É o mesmo cardápio aumentado num restaurante de onde você não pode sair. Escolher demais não cansa ninguém. O que cansa é escolher sozinho num terreno que outra pessoa desenhou. E ainda ter que assinar embaixo do resultado como se o terreno fosse seu. Agora vamos voltar para o burro. Ele morre porque há duas opções idênticas. Mas repara uma coisa, em 600 anos discutindo esse paradoxo, ninguém pergunta quem colocou os dois montes de feno ali. Quem escolheu a distância?
Quem decidiu que só ia ter feno? Então talvez a pergunta não seja: por que eu não consigo escolher? Talvez seja: quem escolheu o que eu posso escolher? E se essa angústia diante de suas próprias opções não for um defeito seu, mas o preço que te cobraram por uma liberdade que te entregaram pela metade? Se é esse tipo de pergunta que te interessa, é isso que a gente faz toda semana aqui. Se inscreve aí, deixa um comentário, deixa um like, que ajuda demais a gente nesse nosso trabalho. Abraços.